No dia 30 de março de 2005, em Dublin, na Irlanda, um crime macabro veio à tona. O corpo de um homem foi encontrado boiando em um canal da região de Ballybor, mas o que chocou a todos foi o estado em que ele se encontrava, desmembrado e dividido em vários sacos plásticos. O crânio e o pênis da vítima estavam desaparecidos. Inicialmente, poderia parecer apenas mais um caso a ser investigado pela polícia. No entanto, o que se seguiu foi uma sequência de revelações perturbadoras. A vítima era um imigrante que vivia no país há quase 10 anos. Casado e pai de 4 filhos, 2 em seu país de origem e 2 na Irlanda, ele morava a apenas 2 quadras de onde foi encontrado. Foi justamente nessa casa que tudo aconteceu. Uma das responsáveis pelo crime mais tarde confessaria que, após terem descartado partes do corpo em Ballybor, ela e uma cúmplice embarcaram em um ônibus público até Tallaght, no outro lado da cidade, uma viagem de mais de 1 hora, levando a cabeça da vítima dentro de uma mochila. Hoje vocês vão conhecer o chocante caso das Scissor Sisters, as Irmãs Tesoura. Um crime brutal que, em 2025, completa 20 anos e ainda é lembrado como um dos assassinatos mais grotescos da história da Irlanda. A descoberta do corpo. Na noite de 30 de março, por volta das 18h30, 3 amigos caminhavam às margens do Canal Royal, em Dublin, quando viram algo estranho. Uma sacola plástica flutuando. À primeira vista, parecia ser parte de um manequim. Mas ao se aproximarem, perceberam que o conteúdo era bem mais assustador. Uma perna humana, ainda com uma meia no pé. A polícia foi acionada, mas como já estava escuro, optaram por isolar a área e esperar o amanhecer para iniciar as buscas com mergulhadores. Na manhã seguinte, 2 especialistas começaram a varredura do local e de outras partes do canal. A instrução era clara: não recolher nada, apenas registrar fotos, anotar posições e aguardar autorização para a coleta. O Royal Canal, onde os restos foram encontrados, está longe de ser uma área isolada. Ele passa por uma zona urbana movimentada, próximo ao estádio Croke Park e a apenas 10 minutos do centro de Dublin. Durante 7 dias, uma área extensa foi vasculhada e 5 sacos plásticos foram encontrados, contendo o tronco, 2 pernas e 2 braços da vítima. O crânio e o pênis continuavam desaparecidos. A perícia e as primeiras pistas. O exame forense revelou 22 perfurações feitas com faca ou estilete. Curiosamente, as mãos da vítima estavam intactas, sem sinais de defesa, indicando que ele pode ter sido atacado enquanto dormia ou pego completamente de surpresa. A causa da morte não pôde ser determinada. O legista também não conseguiu apontar quando o assassinato ocorreu, nem há quanto tempo o corpo estava na água. Estimativas variavam entre 7 e 14 dias. Quanto à aparência da vítima, suspeitava-se que ele fosse um homem negro ou pardo, com cerca de 1,80 de altura e corpo musculoso. Mas devido ao tempo de submersão, luz solar e decomposição, a cor da pele pode ter sido alterada. As impressões digitais estavam comprometidas. O professor Wolfgang Augenstein, químico e especialista em análise biológica de ossos, examinou a estrutura óssea e concluiu que o homem era originário do leste da África, provavelmente Etiópia, Somália ou Quênia, e que morava na Irlanda havia entre 7 e 10 anos, com base em elementos presentes em seus ossos, derivados da água potável local. A identidade da vítima. Sem identidade confirmada, a polícia espalhou panfletos com a descrição da vítima e uma ilustração da camisa que ele usava. Uma camiseta de manga longa da seleção irlandesa de futebol. Foi só em 16 de maio que a polícia recebeu uma ligação anônima. A pessoa alegava conhecer alguém que estava desaparecido desde março e que coincidia com a descrição. Ele teria sido visto pela última vez em 20 de março, na movimentada O'Connell Street, ao lado de 3 mulheres. O nome dele era Farah Swaleh Noor, um imigrante de 40 anos da Somália com uma filha na Irlanda. Um teste de DNA autorizado pela mãe da criança confirmou que o corpo encontrado era de fato de Farah. O passado de Farah e suas mentiras. Farah chegou à Irlanda em 1996 como refugiado, dizendo-se viúvo e sem passaporte, alegando ter fugido da guerra civil na Somália. No entanto, descobriu-se mais tarde que boa parte dessa história era falsa. Ele era, na verdade, do Quênia, e sua esposa e filhos estavam vivos. Ele usou identidade somali para obter asilo, já que o Quênia não tinha acordo de refúgio com a Irlanda.
sob o nome falso. Farah conseguiu documentos legais, trabalhou como operador de máquinas e recebia auxílio do governo. Mas era um homem problemático. Tinha histórico de abuso de álcool, drogas e violência. Foi preso diversas vezes por brigas, desordem e até por agressões sexuais, incluindo uma ordem de restrição pedida pela mãe de sua filha. O envolvimento das irmãs Tesoura. As 3 mulheres vistas com ele no dia de seu desaparecimento eram da mesma família. Kathleen Mulhall e suas 2 filhas, Linda e Charlotte. Elas pertenciam à comunidade dos Travelers, um grupo étnico nômade da Irlanda que enfrenta exclusão social e extrema pobreza. Kathleen vivia com o marido e 6 filhos em uma casa subsidiada. Linda, a filha mais velha, era mãe de 4 filhos e havia se separado do marido, preso por assalto. Charlotte, a caçula, tinha passagens pela polícia por uso de drogas e prostituição, atividade ilegal no país. Em 2002, Farah conheceu Kathleen nas ruas, quando contratou seus serviços sexuais. Pouco depois, ela se separou do marido e foi morar com ele. O relacionamento era marcado por violência. Farah chegou a quebrar o pulso de Kathleen e chutar suas costelas. Apesar disso, ela e as filhas continuavam próximas a ele, em troca de dinheiro e drogas. Em setembro de 2004, o trio se mudou com Farah para uma casa na rua Richmond Cottages. 6 meses depois, esse mesmo lugar seria o cenário de um dos crimes mais brutais da Irlanda: o depoimento e a confissão. Inicialmente, ao serem chamadas para depor, Kathleen, Linda e Charlotte negaram o envolvimento. Disseram que Farah havia desaparecido no meio da multidão durante a festa de St. Patrick e nunca mais voltou. Alegaram que, considerando o histórico de violência dele, não sentiam falta. Quando informadas de que o corpo encontrado era de Farah, todas demonstraram choque. Após longas horas de interrogatório, não havia evidência suficiente para prendê-las. As 3 foram liberadas. Kathleen e Charlotte voltaram para a casa onde viviam com Farah, Linda para a casa do pai. Dias depois, no dia 19 de agosto, o próprio John Mulhall, marido de Kathleen, ligou para a polícia. Ele dizia que Linda tinha mais a contar. O que viria a seguir mudaria o rumo do caso. Ela estava séria, firme, convicta de sua inocência. Mas agora, aos prantos, desabava. E foi nesse momento que confessou tudo. Segundo seu relato, no dia 20 de março, ainda durante o fim de semana de celebração de St. Patrick, Kathleen e Farah tinham ido ao centro da cidade para beber. Durante a tarde, Kathleen ligou para Charlotte pedindo que fosse encontrá-los, e ela, por sua vez, chamou Linda. As 2 foram juntas. Todos beberam excessivamente e usaram drogas. Estavam tão alterados que foram expulsos do pub em que estavam e barrados de entrar em outros. Diante disso, no fim da tarde, decidiram continuar a festa na casa de Farah. Por volta das 19 horas, ainda sob o efeito de álcool e drogas, Farah começou a passar a mão na perna de Linda e, sussurrando em seu ouvido, disse que ela se parecia muito com a própria mãe. Linda tentou afastá-lo, mas ele insistia. Então, ela chamou por Kathleen, pedindo que ela fizesse Farah parar. Quando Kathleen entrou na sala e viu o assédio contra sua filha, entrou em surto. Começou a gritar, puxar o cabelo de Farah e confrontá-lo. Ele, enfurecido, revidou, empurrando-a contra a parede e ameaçando-a de morte, fazendo gestos no pescoço como se fosse cortá-lo. Desesperada, Kathleen teria gritado para as filhas matarem Farah antes que ele a matasse. Charlotte pegou um estilete que estava na sala e, vindo por trás, cortou a garganta dele. Farah começou a sangrar e cambaleou até o quarto, onde caiu. Mesmo já desacordado, sob o efeito das drogas e ainda tomadas pela euforia, Charlotte e Linda o seguiram até o cômodo. Charlotte desferiu vários golpes com o estilete no tórax de Farah, enquanto Linda o atingia com um martelo na cabeça. Só pararam quando tiveram certeza de que ele não respirava mais. O cenário era aterrador. As paredes, o chão e as 2 estavam completamente cobertos de sangue. Sabendo que seriam incriminadas, decidiram dar fim ao grupo. Como não conseguiram tirá-lo de lá sem levantar suspeitas, optaram por desmembrá-lo, um ato que também foi uma forma de represália pelos abusos sofridos pela mãe. O processo levou horas. Kathleen, durante todo esse tempo, permaneceu na sala. Foi ela quem trouxe sacos de lixo pretos para que as filhas colocassem os restos mortais. Depois saiu e foi até um mercado 24 horas, onde comprou produtos de limpeza. Segundo Linda, Kathleen não ajudou na limpeza. Ficou fumando na sala, até que de madrugada ligou para seu ex-marido John, pedindo que fosse até lá dizendo que as filhas precisavam de ajuda.
As irmãs limparam tudo, removeram o papel de parede, retiraram o carpete. Quando John chegou e viu os sacos de lixo, os papéis de parede amassados e o carpete enrolado, todos manchados de sangue, apenas perguntou onde estava Farah. Nenhuma delas respondeu. Diante do silêncio, John entendeu o que havia acontecido. Saiu da casa e vomitou. Kathleen insistiu para que ele entrasse, mas ele se recusou. Entrou no carro e foi embora. Porém, por volta das 6 horas da manhã, John voltou com sua van e ajudou a ex-mulher e as filhas a se livrarem de roupas, papéis de parede e carpetes. Quando questionado pela polícia sobre onde havia descartado o material, ele informou que o fez na cidade de Leixlip, no condado de Kildare, próximo ao local onde trabalhava em uma obra. Enquanto isso, Linda contou que durante a madrugada decidiram descartar os restos mortais de Farah no canal. Fizeram pequenos furos nos sacos para que afundassem e por volta das 7 horas do dia 21, fizeram 3 viagens da casa até o Royal Canal, jogando tudo, exceto o crânio e o pênis. O crânio elas decidiram levar para outro local, acreditando que se o corpo fosse encontrado sem ele, não seria identificado. Já o pênis, Linda jogou no lixo de casa, contando com a coleta dos dias seguintes. O dia foi inteiro dedicado à limpeza, enquanto Kathleen saiu para comprar novos papéis de parede e carpetes. Depois de entregar os materiais em casa, ela levou as armas do crime, facas, estilete e martelo, até o Sean Walsh Memorial Park, em Tallaght, onde as descartou. No final da tarde, com a casa limpa, Linda e Charlotte, exaustas, decidiram levar o crânio até o parque. Colocaram-no numa mochila, compraram comida, pegaram um ônibus e, após 1 hora de viagem, chegaram ao Sean Walsh Memorial Park. Lá, sentaram-se em um banco, comeram e discutiram o que fazer. Charlotte, percebendo que o parque estava vazio, cavou um buraco atrás do banco com as próprias mãos. Enterrou o saco com o crânio e as duas foram embora. No dia 31 de março, com o caso ganhando repercussão na mídia, Linda entrou em pânico, temendo que o saco fosse descoberto. Voltou ao parque sozinha, desenterrou o crânio, foi para um local mais afastado, onde bebeu vodka, chorou e pediu desculpas a Farah. Em seguida, destruiu o que restava com outro martelo, ateou fogo e, ao ver tudo reduzido a carne queimada, foi embora. A confissão de Linda foi crucial. Segundo os policiais que a ouviram, ela começou o depoimento em estado de desespero, mas foi se acalmando à medida que contava os fatos, terminando aliviada e até agradecida por terem escutado tudo. Mesmo assim, ninguém foi preso imediatamente. A polícia alegava que, apesar da confissão, precisava de provas para realizar as prisões. Por isso, Linda, Charlotte, Kathleen e John permaneceram livres. Com mandado em mãos, a polícia voltou à casa de Farah, mas Kathleen e Charlotte haviam desaparecido. Supõe-se que John tenha avisado Kathleen sobre a confissão. A análise da casa inicialmente não revelou nada. Estava impecavelmente limpa. Mas com o uso de luminol, manchas apareceram atrás do novo papel de parede, confirmando partes do relato de Linda. No rio de Leixlip foram encontrados os papéis de parede, roupas e carpete. No parque, no entanto, o crânio e o pênis de Farah nunca foram localizados, provavelmente levados por animais. Já no lago do Sean Walsh Park, os policiais encontraram as armas do crime. Com as provas em mãos, a polícia enfim conseguiu mandados de prisão para os 4. Linda e Charlotte foram acusadas de homicídio, desmembramento e ocultação de cadáver. Kathleen e John, por ocultação de provas e obstrução da justiça. Linda foi encontrada em casa e presa. Charlotte se apresentou voluntariamente no dia 17 de outubro e, apesar de inicialmente negar, confessou em menos de 2 horas. Kathleen fugiu para o Reino Unido e nunca mais foi localizada. Já John, em 5 de dezembro de 2005, cometeu suicídio no Phoenix Park, enforcando-se em uma árvore. O caso tomou conta da mídia. A imprensa apelidou as irmãs de Scissor Sisters, embora nenhuma tesoura tenha sido usada no crime. O nome surgiu após uma banda americana com esse nome comentar o caso durante um show na Irlanda. Eles disseram: "Sabemos das Scissor Sisters da Irlanda. Não vamos mentir. Adoramos uma boa história sensacionalista. Não para celebrar. Obviamente, a morte de alguém é algo mórbido. Mas você sabe que atingiu sucesso quando criminosas levam o nome da sua banda." No dia 12 de outubro de 2006, começou o julgamento. As duas se declararam inocentes, alegando legítima defesa. Charlotte manteve-se séria e atenta, enquanto Linda demonstrava arrependimento, chorando discretamente. Isso, somado ao fato de ela ter confessado e não fugido, pode ter influenciado o júri.
No dia 5 de outubro, Charlotte foi considerada culpada de todas as acusações e Linda de homicídio em segundo grau. Em 4 de dezembro, o juiz sentenciou. Linda, aos 31 anos, pegou 15 anos de prisão. Charlotte, aos 23, prisão perpétua, ambas sem direito à liberdade condicional. Foram enviadas para a prisão feminina de Dublin. Em agosto de 2008, vazou uma foto de Charlotte trabalhando na cozinha da prisão ao lado de um detento, Dennis, condenado por tráfico de drogas. A imagem gerou revolta, principalmente pelo fato de Charlotte estar segurando uma faca. A polícia investigou como a câmera ou celular chegou à prisão, mas Dennis negou saber. A verdade é que ninguém conseguiu descobrir quem tirou aquela foto, nem mesmo se foi com uma câmera ou celular. No fim das contas, nada foi esclarecido. A única medida tomada pelas autoridades foi a transferência de Charlotte da prisão em Dublin para o centro prisional de Limerick. Poucos meses antes desse escândalo, ainda em 2008, mais precisamente em fevereiro, a polícia localizou Kathleen em Londres. Ela havia mudado o visual, pintado o cabelo de loiro, mas mesmo assim foi reconhecida. No momento da abordagem, ela não ofereceu nenhuma resistência. Kathleen ficou sob custódia até o dia do julgamento e depois disso foi enviada para a mesma prisão onde estavam suas filhas. Isso acabou gerando um reencontro em família, mas que, como eu já disse, não durou muito tempo. 5 meses depois, Charlotte foi transferida de unidade novamente. Em maio de 2009, Clean finalmente foi a julgamento. Pelas acusações de alteração da cena do crime e obstrução de justiça, ela foi considerada culpada e sentenciada a 5 anos de prisão. No entanto, ela foi liberada em 2011, após cumprir apenas 3 anos da pena, graças ao programa de redução por bom comportamento. Já Linda foi solta em 2018, após cumprir 13 dos 15 anos da sua sentença, também beneficiada pelo mesmo programa. Mesmo com o juiz inicialmente tendo revogado o direito à revisão do caso, o advogado de Charlotte conseguiu uma brecha para reavaliar a pena dela. Isso possibilitou que, posteriormente, ela obtivesse o direito à liberdade condicional supervisionada. A decisão gerou bastante polêmica, especialmente pela brutalidade do crime. Mas, desde 2021, Charlotte tem autorização para sair da prisão, sempre acompanhada por um oficial do Estado. E esse foi o caso de hoje, pessoal. Um dos crimes mais chocantes e brutais já registrados na história da Irlanda. E você, o que achou das penas aplicadas? Charlotte recebeu prisão perpétua, Linda pegou 15 anos e Kathleen 5. Você acha que foi justo? Comenta aqui embaixo. Se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e até o próximo vídeo. Obrigado.